Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Nós estamos aqui nesse trabalho sobre Escola Bíblica Dominical, discipulado e crescimento espiritual. Para todos vocês que estão nos acompanhando, eu sou o pastor Júlio César e aqui a gente comenta os vídeos para professores de Escola Bíblica Dominical. E esse trabalho é um trabalho de discipulado, né? E eu que estou aqui já gravando já essas aulas, preparando de uma forma geral, né, as pessoas que querem trabalhar com isso. Nós estamos na lição de número 2, Conhecendo Deus Criador. Né? Essa aula é baseada na revista da Escola Dominical, da Betel, Discipular. Então você que tem uma classe de discipulado, que tem uma classe de escola bíblica ou uma classe de novos convertidos, novos crentes, células, estudo bíblico, pode utilizar esse material. A revista você pode encontrar no site da editora Betel Dominical e também nós temos o nosso próprio e-book também baseado nesse texto, né, que vai também poder te auxiliar caso você não esteja no Rio de Janeiro e queira usar esse material, não consiga as revistas da editora Betel. Nós preparamos também um e-book que vai ser lançado ao final dessas 12 lições. A lição passada nós trabalhamos com a Bíblia, né, o livro do Senhor, o livro do conhecimento, né? Falamos sobre a Bíblia, explicamos o que é a Bíblia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Deus Criador. Essas lições são voltadas justamente para novos convertidos, formação de pessoas que estão vindo agora para o Evangelho e precisam ter um contato, né, inicial com as Escrituras, que não sabem muita coisa, não vieram agora, nasceram de novo e precisam então de orientação. E também é voltado para aqueles que dão aula, que muitas vezes também precisam conhecer mais, e esses vídeos são uma ferramenta que vai poder auxiliar você, professor, professora, que tem classe de novos convertidos, ou que trabalha com grupos de estudo em casa ou na igreja, né? Departamentos também, você pode juntar para grupos de oração e grupos de estudo bíblico. Eu espero que esse material seja bastante útil. Nosso texto de referência está em Lucas 24, do 44 ao 49. Nosso tema é Conhecendo o Deus Criador. Vamos lá, eu quero só pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, diga como tem sido importante para você esse trabalho, se está legal, o que a gente pode melhorar, porque a gente está sempre procurando fazer o melhor. Esse vídeo você pode disponibilizar para o seu grupo de Zap, você pode disponibilizar para os seus alunos, para que eles estudem e ao final de semana você fazer uma reunião com eles. Ou então, você pode juntar a tua classe, o teu grupo numa sala de aula e passar o vídeo ao mesmo tempo. Também temos um texto base para ajudar aqueles que não tiverem, que por algum motivo não conseguirem a revista da Betel para você poder acompanhar. Nós temos um texto similar com os pontos principais nos quais está fazendo esse slide. Inclusive, você pode baixar esse próprio slide e usar também para o seu próprio estudo devocional ou para o grupo que você está trabalhando. O site está aqui no link da descrição, você vai baixar o seu próprio material, esse slide, e vai poder usar como você quiser editar, colocar coisas, né, tirar aquilo que você acha desnecessário e preparar o seu próprio material, tá bom? Não, texto áureo, né, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Verdade aplicada a todas as coisas, visíveis e invisíveis, vieram a existir pela autoridade soberana de Deus. O objetivo da lição, você tem que estar sempre focado nisso, né? Na importância do objetivo que a lição tem. No caso, mostrar a existência de Deus, é o que a gente vai falar, se Deus existe, quais são as evidências dessa existência de Deus, destacar a bondade e o amor de Deus, ou seja, esse Deus, ele não só existe, mas ele é bom, né? Ele é amor. E, por último, definir que Deus é o nosso Pai. Então, essa é uma apresentação inicial sobre Deus. Quem é Deus? No primeiro ponto, né, ele existe. O segundo ponto, ele é bom, né, ele é amoroso e ele é pai. É bem uma lição, um estudo para aproximar, né, essa pessoa que está vindo para o Evangelho, está vindo para Jesus, aceitando a Jesus, conhecendo esse Deus Criador e despertar nele o amor de Deus, o amor do Pai em seu coração. Nós temos aqui algumas referências que são importantes que você pode ler e elas também são um estudo bíblico, porque no Salmo 139 a gente vê que Deus é onipresente. Na terça, Isaías 40, 28 mostra que Deus é eterno. Na quarta, Isaías 43, 13 mostra que Deus é onipotente. E na quinta, João 4, 24 mostra que Deus é espírito. A gente vai falar um pouco sobre isso, é um conceito muito importante da fé cristã. E na sexta, Hebreus 4, 13, Deus é onisciente. No sábado, Hebreus
11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma tática interessante é você distribuir esses versículos, preparar esses versículos por extenso, distribuir, fazer uma roda de leitura ali com o pessoal e medir que eles mesmos vão lendo esses versículos e você vai comentando. Porque geralmente as pessoas não têm tempo de ler cada versículo por dia. Ou então, dentro do seu grupo, né, você vai postando cada versículo, cada dia, e aí eles vão lendo essas referências. E no final de semana, ou no dia que vocês se reúnem, né, vocês vão estar ali debatendo esses temas e você vai estar apresentando para ele. Salmo 8, do 1 ao 9, é o tema da lição desse estudo, né, desse texto que a gente está falando aqui. Salmo de Davi, para o diretor do coro: Senhor, nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem para que deles te lembres? E o filho do homem para que te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés puseste todos os rebanhos e manadas, e até animais selvagens, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O Salmo 8 é um salmo que mostra pra gente, é a autoria de Davi, que mostra pra gente esse Deus Criador, né? E o salmista Davi, ele declara as maravilhas de Deus. É como se ele dissesse, né, quem poderia ter feito isso? Quem poderia ter criado essas coisas? Quais dedos, quais mãos, qual mente pensante poderia ter criado a natureza, as estrelas, o universo? Como? E ele se diz então que está maravilhado. E ao mesmo tempo, o Salmo 8, ele não só descreve esse Deus, a existência desse Deus, as obras desse Deus, o louvor que ele recebe das crianças, e também ele vai também descrever o próprio Messias, o próprio Jesus que viria, que ele se faria então menor do que as estrelas, porque os seres celestiais aqui são, na verdade, os seres espirituais, né, os anjos, e coroaste de glória e de honra, e fizeste dominar sobre as tuas mãos os rebanhos, as aves dos céus, ou seja, também é um salmo messiânico. Mas você não precisa aprofundar essa questão do messianismo, porque ainda é um tema que vai ser trabalhado. Nesse salmo você pode apenas frisar a importância e a beleza das maravilhas do Criador. Introdução. A existência de Deus é para o cristão algo real. Aprendemos desde cedo que Deus é ao mesmo tempo um ser eterno e imutável por sua eternidade, e entendemos que Deus não tem princípio nem tem fim de dias. Aqui é um conceito muito interessante, que é o conceito de que Deus é eterno. E aí é interessante talvez você falar, frisar a importância de mostrar o que é uma coisa, algo eterno. Algo eterno é algo que não tem começo e algo que não tem fim. Uma das coisas que as pessoas mais fazem para mostrar essa eternidade é mostrar o círculo, né, como uma aliança. Ela não tem começo, ela não tem fim. Assim é a eternidade. Ela não tem começo, não tem fim. É algo que a nossa mente finita não consegue entender. Deus é infinito. Deus é eterno. Por que Deus é eterno? Porque ele não tem começo e porque ele também não tem fim. Todas as coisas que têm começo ou fim, elas foram criadas. Por exemplo, nessa categoria nós temos as coisas eternas, somente Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno, porque eles não foram criados. As outras coisas, elas podem ser imortais ou mortais. Imortais são aquelas que foram criadas, mas não terão fim. Por exemplo, os anjos, os seres espirituais, os demônios, eles foram criados, em algum momento eles passaram a existir e depois eles viverão, né, existirão para todo sempre. E a terceira categoria são os mortais. Esses, eles foram criados, eles passaram a existir e também terão um tempo finito nessa terra, ou seja, eles também deixarão de existir em algum momento, por isso eles são mortais. Nessas três classes, eternos,
imortais e mortais, Deus é eterno, superior a todas as coisas. Ele é onde nós estamos, é onde nós vivemos, onde nós existimos. Ele é eterno. Não existe nada antes dele. É um conceito talvez um pouco difícil. É por isso que ao longo do tempo você vai passando essas características de Deus. Nessa aula de hoje, basta nos entender que esse Deus eterno, ele também é o nosso Pai. E para entendermos esse conceito de Pai, nós temos pontos principais para a gente pensar. Primeiro, Deus como Pai, onde Jesus nos convida a ter um relacionamento íntimo com Ele. Quando Ele diz, na oração em Mateus capítulo 6, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele também nos convida a conhecer o Pai, né? Aceitando a Cristo, iniciamos um relacionamento com Deus Pai, um relacionamento com o Senhor. E além disso, Ele nos desenvolve, nos leva a ter uma entrega e confiança. Assim como a criança, o filho confia no seu pai, nós também somos desafiados a confiar em Deus todos os dias. Essa relação de pai e filho é um vínculo, né, que nos liberta da insegurança e nos traz fé, alegria e descanso. Deus, e o último ponto dessa relação de pai e filho que o autor traz para a gente, é Deus suprindo as nossas necessidades, porque Ele conhece todas as nossas necessidades e nos guia com amor e soberania. Continuando ainda sobre o tópico 1, vamos para o 1.1, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. E a gente vê isso, né, que todo novo deve prontamente crente conhecer como Pai após receber Cristo. Todo novo crente deve conhecer. Jesus ensinou a orar, né, mostrando a importância de todos entregarmos em nossas áreas de nossa vida a Ele. E também nos desperta sobre o relacionamento de confiança. Nosso relacionamento com Deus Pai é marcado pela plena confiança nele e pela entrega total. Não há espaço para insegurança ou inquietação, apenas fé, alegria e descanso. Por último ponto, há uma cuidadosa providência de Deus. Nós podemos perceber isso porque temos um Pai que conhece as nossas necessidades e cuida de nós de forma amorosa e atenciosa. 1.2, um pai que cuida de seus filhos. Conhecimento através das Escrituras. Como é que nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos o nosso Pai quando estudamos as Escrituras. Daí a importância da aula 1, onde nós falamos sobre a Bíblia, o que é a Bíblia e a importância de conhecê-la. O segundo aspecto também é a proteção e cuidado, porque afinal de contas, mesmo vivendo em um mundo caído, podemos contar com abrigo, com cuidado do nosso Pai. Incentive os alunos a desenvolverem e entenderem que Deus é um Pai amoroso que cuida de nós. E o terceiro ponto é o desejo de Deus por intimidade. Esse Pai pressupõe uma intimidade. Quando Jesus ensina a oração, Ele está dizendo, Pai nosso está nos céus, Ele quer que nós desenvolvamos uma intimidade com Deus. Então, o novo crente, aquele que está nascendo de novo, aquele que está vindo para a igreja, ele precisa desenvolver e entender e ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade, ela é prevista através da oração. 1.3, um pai amoroso. Nesse tópico, a gente pode ter 3 pontos importantes. A certeza da bondade divina, o desejo de Deus pela sua vontade e o amor redentor de Deus. Na certeza da bondade, nossa conexão com Deus nos assegura a certeza de sua bondade a nosso favor em todos os momentos. E podemos confiar que Ele nunca nos abandonará, pois seu amor por nós é inabalável e eterno. Que coisa boa! Convide os seus alunos a desenvolver o desejo de Deus pela sua vontade. Né? Lá no Pai Nosso vai dizer, seja feita a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa. Nesse sentido, precisamos alinhar o nosso pensamento, a nossa vontade com a de Deus, e assim experimentarmos uma comunhão com maior profundidade e uma vida abundante em sua presença. Esse amor redentor de Deus é o terceiro tópico desse 1.3, né? Porque esse amor é tão grande, originou o plano da salvação, onde Ele mesmo se entregou, enviando seu Filho Jesus, né, para morrer na cruz por nós. E através do sacrifício de Jesus, fomos resgatados do poder do pecado e da morte, experimentando a redenção e a vida eterna. A parte 2, nós vamos estudar sobre a existência de Deus. Bom, primeiro, a crença na existência de Deus, ela pressupõe, né, que a parte fundamental da autoridade da fé cristã. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele crê que Deus existe. Esse é um ato de fé e deve motivar a pessoa a buscar a conhecê-lo. Qual é o papel da fé?
Porque não há evidência de Deus física, não há comprovação científica da existência de Deus. Não é pela ciência que nós comprovamos a Deus. Nós podemos inferir que Deus existe através das maravilhas, como nós vimos de Deus através do Salmo 8, na sua criação, mas não há uma prova científica. Portanto, se não é uma prova científica, contundente e material, é uma prova espiritual, é algo relacionado à fé. Hebreus, capítulo de número 11, enfatiza que é pela fé que nos aproximamos de Deus e o buscamos. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. A fé é o fim do porquê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Hebreus 11, 1, né? E ela desperta para um relacionamento significativo com o Criador, impulsionando-nos a buscar a sua presença e a vontade em nossa vida. Então, a existência de Deus está baseada na fé. Nós aceitamos isso, nós entendemos isso pela fé. Não há uma explicação racional, mas é uma questão de sentimento, de entendimento pela fé, uma crença num Deus superior que se importa com o homem. Lembrando que você pode baixar esse slide e usar você mesmo na sua própria aula, da forma que você quiser. Essa é só uma orientação, uma sugestão de forma de uso. A criação testemunha a existência de Deus. Lá no curso primeiro, no começo da nossa aula, eu falei sobre o Salmo 8, onde ele mostra, o salmista Davi, ele fica estupefado diante da criação de Deus. Bom, a compreensão do universo criado por Deus, ela é baseada na ideia de que devemos aceitar o fato da existência de Deus, que nossa compreensão do universo que ele criou se aprofunda. O Salmo 19:1 diz, proclama, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento revela a obra das suas mãos. É um dos salmos mais bonitos porque fala sobre a criação do eterno. Essa revelação, ela também foi preconizada no Novo Testamento, porque o apóstolo Paulo, em sua carta aos cristãos em Roma, enfatiza a clareza da revelação divina na criação. Está em Romanos capítulo 1, versículo 20, onde Paulo destaca que as coisas invisíveis de Deus, como seu eterno poder e divindade, são entendidas e percebidas através das obras criadas, deixando a humanidade sem desculpas para a crença em Deus. Então, a criação é uma testemunha da ação de Deus, da criação de Deus. Então, o mar, a cachoeira, tudo que existe na terra é a obra feita pelas suas mãos, dizendo então da sua existência cabal. Deus é autoexistente, é uma outra característica interessante. Ele não foi criado por nada, nem foi criado por ninguém. A singularidade desse Deus de Israel, que embora houvesse naquela época muitos falsos deuses, criados pelo homem, o Deus de Israel é exemplificado pela Bíblia como autoexistente, ou seja, que ninguém o criou. Essa é uma das perguntas mais basilares que as pessoas têm na fé cristã: quem criou Deus? Ninguém criou Deus, ele é autoexistente, porque ele é eterno. A natureza de Deus é eterna, não foi criada, não foi formada, mas ele existe desde sempre. Essa revelação de Deus a Moisés é um dos aspectos mais interessantes quando Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel em Êxodo 3:14, e Moisés pergunta a Deus o seu nome, e Deus fala, eu sou o que sou, indicando a sua existência eterna no presente. Ontem ele é, hoje ele é e amanhã ele é. Ou seja, ele era, ele é e sempre será o mesmo. Não há variação de pessoa, nem variação de tempo, porque Deus está acima do tempo. Essa revelação aponta para a realidade da autossuficiência de Deus, que não está limitada pelo tempo, passando do presente para o futuro. Bom, e aí nós caminhamos já para o 2.3, que é onde a nossa fé se baseia, uma fé que é baseada em Deus. E essa fé se baseia na ideia da crença em um único Deus. Nós, como cristãos, cremos que há um só Deus, um Pai Todo-Poderoso, declarado em Colossenses 1,16. Ele é o Criador do céu e da terra e de todas as coisas que existem debaixo dela. A importância dessa certeza na fé está calcada na vida do crente, que serve como uma regra geral, fundamental, porque ele aprende a confiar nesse Deus, que é Pai, que é cuidador, que ajuda a todos nós na compreensão da sua palavra e vivermos diante da sua presença. Agora, já no tópico 3, nós vamos falar sobre a pessoa de Deus. E nessa parte nós falamos sobre o caráter de Deus. Primeiro ponto, Deus é bom.
E é isso que é fundamental, mostrar que Deus é bom. Há uma distorção do caráter de Deus, porque a ideia de que Deus talvez não seja tão bom assim. Por quê? Porque o mal acontece, porque pessoas morrem, porque existe violência, porque há criminalidade, porque pessoas estão passando fome. Então nós pensamos que há Deus não seja bom, fazendo com que a gente duvide do caráter de Deus. No entanto, quando nós confiamos em Deus, nós percebemos que ainda que nós soframos, que nós passemos por muitas humilhações e aflições, o nosso pecado, a nossa dor, na verdade, é fruto do nosso próprio pecado, porque Deus é bom e cremos na certeza da bondade divina. Uma circunstância que devemos manter é que Deus é bom o tempo todo, independente da circunstância. Se chover, Deus é bom. Se tivermos, Deus é bom. Se nós não tivermos, Deus continua sendo bom. Deus não muda a sua característica em relação ao sofrimento do homem. Isso é importante para que o novo crente, a pessoa que está começando agora, entenda realmente a importância de que essas coisas estão conectadas e que a bondade de Deus permanece para sempre, para que ele aprenda a desenvolver a fé que vai fazer com que ele ultrapasse as dificuldades da vida dentro dessa nova caminhada com Deus. A fé é fundamental. Nessa fé, não só saber que Deus é bom, mas também saber que Deus é amor. Essa verdade nos leva a reconhecer e a celebrar o amor incondicional de Deus. Ou seja, o que é o amor incondicional? É que Deus nos ama incondicionalmente. Independente do que nós fazemos, do que nós somos, Deus nos ama. O amor sublime revelado em Deus é que o conceito mais sublime, é a coisa mais tremenda, que está em Romanos 5,8, que declara que a prova do seu amor para conosco foi enviar seu Filho Cristo e morrer por nós, pecadores. Agora, existe, certo, na cabeça de quem está chegando agora, e até mesmo de muitos crentes, uma confusão em relação à santidade de Deus. Pois diante da santidade de Deus podemos ficar confusos e pensar que as pessoas não merecem ser amadas por Ele, porque nós não entendemos esse amor incondicional. Como assim um amor incondicional? Deus nos ama independente de quem nós somos ou o que nós façamos? Não. Nós temos que fazer alguma coisa, temos que ser alguma coisa para que Deus nos ame. No entanto, o amor de Deus transcende a compreensão humana, mostrando que não somos amados por nossos méritos, mas sim porque Deus é amor e o seu amor não muda pela sua criação, pelo homem. Esse amor incondicional não depende das nossas ações e não é pelo nosso merecimento. Explicar isso para quem está chegando agora é fundamental, porque muitas vezes achamos que vamos ser amados porque merecemos, e nesse caso, se assim for, nós seremos salvos porque merecemos, ou afinal de contas fizemos algo para ser salvos. Isso faz com que nós invalidemos o sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, é importante lembrar que nós somos salvos não porque nós fazemos, porque nós oramos, porque nós somos crentes, mas nós somos salvos pelo amor de Deus, que é incondicional para nós. Ele nos ama porque esse é o seu caráter essencial. Aleluia, ele não muda. Ele é amor. E ainda que eu seja ódio, que eu seja o que for, ele continua amando. O seu amor é uma expressão da sua natureza divina. E caminhando para o final, esse Deus, além de ser amor, ele é fiel. Diante da fidelidade incomparável de Deus, somos chamados a confiar nele completamente, nos apoiar em suas promessas, que está na Bíblia que estudamos na semana passada. A fidelidade de Deus significa ser íntegro, ou seja, Deus é inteiro, Deus é completo, Deus não é dúbio, Deus age sempre de maneira verdadeira e assertiva. Notamos essa característica na pessoa de Deus, que a fidelidade é incontestável e incomparável. Essa incontestabilidade da fidelidade de Deus está no Salmo 36, versículo 5, que afirma que a fidelidade de Deus é inabalável e ele jamais pode ser infiel. Mesmo que venhamos a virar as costas para ele, venhamos desanimar, venhamos negá-lo, ele ainda permanece fiel porque ele está fiel à sua palavra. O Salmo 34:4 declara que a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Então, a fidelidade de Deus é um testemunho da sua retidão e da sua constância, demonstrando seu amor e cuidado para com seus filhos. Deus é fiel. Mostre e demonstre isso para essas pessoas que estão, para os crentes, para os seus irmãozinhos e irmãzinhas que estão chegando na fé. A fidelidade de Deus é que nos supre, que nos alimenta e que, independente do que nós façamos, ele continua fiel. O propósito dele, o plano dele na nossa vida, ele vai dar prosseguimento até o final.
Conclusão, essa marcha triunfante da igreja, né, ela é um alicerce, baluarte da verdade, é uma prova invisível da existência de Deus. Ou seja, o próprio fato da igreja existir mantém essa ideia de que existe um Deus que vela por ela, que a obra permanece. Essa adoração por sua existência, amor, fidelidade. Diante da certeza da existência de Deus, é preciso que o adoremos e o seu amor e fidelidade demonstramos na nossa vida e na história da humanidade. E reconheçamos e louvamos a fidelidade de Deus em cumprir o seu plano redentor por meio de Jesus Cristo, que nos reconcilia com o Pai. Bom, então a gente vai chegando aqui para o fim. Na próxima aula nós vamos falar sobre conhecendo o Filho Salvador. Vamos falar de Jesus. Então, recapitulando, primeira aula falamos sobre Deus, falamos sobre a Bíblia, aliás. Nessa aula falamos sobre o Deus Criador. E na próxima aula, aula 3, vamos apresentar o Filho Jesus Cristo. Não perca no próximo vídeo no nosso canal. Terminando, não deixe de fazer os nossos curso de professor de Escola Bíblica Dominical. Espero vocês lá. É um curso online, você recebe seu certificado no final. Vai ser bênção para a sua vida. E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, nos ajude a levar essa boa semente, compartilha esse vídeo e seja membro do canal e tenha vídeos exclusivos. Siga-me nas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook e também aqui o canal Boa Semente no YouTube e meu site www.juliocesamedeiros.org. Até a próxima. Paz.